boas-vindas à Sincronicidade Lab, a nossa live de hoje. Vamos aguardar o pessoal entrar. Boas-vindas Regina, tudo bem? Esse domingo aí, que pelo menos aqui em São Paulo, eu não sei onde vocês estão, mas aqui mudou o tempo completamente, né? Tava muito quente, muito sol e virou o tempo, o que é bom porque a gente está com um grande incêndio lá no Pantanal e eu não sei se essa chuva chegou lá, mas eu espero que sim, espero que possa chover lá e aliviar um pouco o sofrimento, né, dos animais que estão sofrendo muito lá. E hoje é dia de São Francisco, então eu espero que São Francisco possa trazer esse conforto para toda essa fauna e flora que está sofrendo tanto lá no Pantanal. E aí tem mais gente chegando. Boa tarde, boas-vindas, Silvia, Pique, todos sejam bem-vindos aí na nossa live. Cristiane também chegando, boas-vindas. Vamos continuar com essa vibração. Enquanto o pessoal não chega, a minha proposta é que a gente faça uma vibração de cura, de chuva, né? Lá para o Pantanal, onde a fauna e flora está sofrendo tanto, e hoje é dia de São Francisco, então que São Francisco possa levar esse conforto para esse bioma, que a gente possa ter luz e que possa acalmar esse incêndio, trazendo um frescor para a natureza e para esse bioma. E aí eu queria desejar a todos boas-vindas, né? Que vocês se sintam bastante confortáveis. Hoje o nosso tema também é sobre saúde e cura, e por isso eu chamei da filosofia esotérica do Dr. Bach, porque é a visão dele sobre saúde, mas ele ainda não está falando sobre a questão de como curar. Como curar, tem as essências, tem muitas pessoas que falam muito bem a respeito, de forma muito apropriada. E eu quis trazer um pouco sobre essa visão da filosofia esotérica do Dr. Bach, que eu não tenho visto, não tenho encontrado muito material, mas que eu acho de extrema importância. Eu vou falar um pouquinho, bem pouco a meu respeito, assim, para quem ainda não me conhece. Então eu sou Liliane Pellegrini, eu sou fundadora e idealizadora de Sincronicidade Lab. O que é Sincronicidade Lab? Né? É um projeto que visa trazer mais consciência, né, para todos os seres, que visa especialmente o desenvolvimento espiritual de todos nós e que utiliza uma série de conhecimentos e ferramentas para isso, né? Então, no Sincronicidade Lab, nós estamos sempre abertos para qualquer tipo de conhecimento, né? Desde que esse conhecimento traga, né, o que a gente chama da evolução espiritual. Eu fiz formação em psicologia, eu me considero uma psicóloga junguiana, mas eu não estou aqui hoje nesse papel. Eu já fiz também várias formações como terapeuta floral, né? E eu comecei a estudar os florais de Bach. A primeira formação que eu fiz foi em 1990, então vocês vejam que faz muito tempo. Nessa época eu morava em Porto Alegre, eu sou de São Paulo, mas eu morei alguns anos no Rio Grande do Sul. E lá em Porto Alegre eu conheci os florais por influência de terapeutas argentinos, né? Na Argentina, os florais de Bach já eram bastante divulgados
e eu acabei conhecendo uma médica que utilizava os florais na sua clínica, e ela me prescreveu alguns florais porque eu tinha crises de asma, crises alérgicas muito fortes, e eu comecei utilizando os florais para tratar essas crises. E aí eu comecei a me interessar e surgiu uma formação lá em Porto Alegre, uma pessoa que era de São Paulo, mas que ia até lá ministrar cursos. Foi uma formação de 2 anos e eu fiz essa formação. Depois também eu fiz várias formações com equipes de médicos e terapeutas argentinos que iam muito lá para Porto Alegre. E também fiz formações em outros sistemas de florais. Então eu não utilizo só os florais de Bach, eu utilizo os florais da Califórnia, os florais do Alasca, os florais do Pacífico, até que vai ter curso agora da Sabina Petit, que é fundadora dos florais do Pacífico, o Bush Flowers da Austrália, o outro sistema da Austrália, que é o Living Essence, que é um sistema que não é muito conhecido, mas que eu gosto muito, e fui aprendendo e adquirindo mais conhecimento e ampliando esse repertório. Mas hoje eu queria falar mesmo do Dr. Bach. O Dr. Bach seria aniversário de nascimento dele, dia 24 de setembro, foi aniversário de nascimento dele. Estão me avisando aqui, vocês estão ouvindo? Parece que o som falhou. Como que tá aí? Me avisem aí, respondam aí pra mim. Como que tá o som? Tá ok? Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo ouvindo. Então, quando tiver algum problema com o som, vocês me avisem, por favor. Então, o que eu estava falando, né? Dia 24 de setembro de 1886 foi quando nasceu o Dr. Bach. E o Dr. Bach, ele tem uma história muito especial, eu vou contar um pouco da vida dele, e eu costumo, desde o ano passado, eu costumo fazer algum evento para comemorar o aniversário do Dr. Bach. E aí no ano passado eu fiz um evento, uma série de vídeos, praticamente um curso, onde eu interpretei o mapa natal do Dr. Bach. Eu também sou astróloga, né? E eu interpretei o mapa dele e coloquei isso disponível. E esse ano eu quis fazer uma coisa um pouco diferente, né? Eu já tinha feito o mapa, que é uma série de acho que 5 ou 6 vídeos, são vários vídeos. E eu falei assim, não, quero conversar um pouco sobre a filosofia esotérica do Dr. Bach. E o que eu chamo isso? Bem, voltando, né, de quando eu conheci o Dr. Bach, eu estudo filosofia esotérica há muitos anos. E eu comecei a estudar ainda bem jovem, né? Mas eu também conheci o Dr. Bach há 30 anos atrás, né? Então foi exatamente em 1990, né, que eu fiz a primeira formação, mas nessa época eu já estudava filosofia esotérica. E quando eu li os escritos do Dr. Bach, especialmente o Cura-te a Ti Mesmo, eu fiquei muito impressionada, porque é um escrito, ele é muito pequenininho. Eu acho que eu tenho aqui embaixo, vou pegar aqui para vocês verem. Esse livro aqui, que está publicado em português, né? Só para vocês terem uma ideia, esse livro fininho aqui tem 2 livros, né? Tem o Cura-te a Ti Mesmo e os 12 Remédios. Então, o Cura-te a Ti Mesmo, ele tem 8 capítulos, ele é bem fininho, bem pequenininho, mas ele tem muito conhecimento. E assim,
com uma simplicidade, uma beleza, e isso me chamou muito a atenção, porque o Dr. Bach, ele foi capaz de sintetizar muitos conhecimentos, né, de diferentes filosofias, de diferentes escolas, e eu vou falar sobre isso aqui. Ele teve essa capacidade de fazer essa síntese e de simplificar, e isso eu acho que é algo que é muito especial. E a gente fala muito do Dr. Bach como curador, do poder curativo das suas essências, que tem mesmo e são fantásticas. Eu não estou diminuindo isso, mas eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de aprendizado também com esse lado, né, do mestre, do Eduard Bach. E então, para vocês ficarem tranquilos, aí no link da bio eu preparei uma apresentação, um PPT, que foi um PDF, só que aí eu tentei fazer para vocês, para eu poder passar ao mesmo tempo, gente, eu achei muito complicado. Então o que eu fiz? Eu disponibilizei, então não se preocupem, ali no link da bio já está lá, já dá para baixar a apresentação, então algum nome, datas, não se preocupem de ficar anotando, porque eu vou disponibilizar para vocês, claro, quem quiser pode anotar, não tem problema nenhum, mas eu vou disponibilizar para vocês os dados principais que eu vou estar aqui comunicando. E eu acho que o importante é a gente se conectar, né? A gente está aqui formando uma egrégora e tá presente nesse momento na vida de cada um. E então, começando a apresentação, eu já mostrei o livro, então quase tudo que eu vou falar está nesse Cura-te a Ti Mesmo, que é um livreto, né, de 8 capítulos. Eu não sei se dá para ver, mas dá para ver o nível de estudo que eu tenho aqui. Gente, é muito conhecimento num texto só. E, assim, é muita luz, muita luz. Gratidão, Dr. Bach, pela sua luz, gratidão. E aí nós vamos começar a falar sobre isso. Então, quem quiser saber mais detalhes sobre a vida do Dr. Bach, eu vou disponibilizar os links, eles estão fechados, não estão com acesso. Depois vocês me falam, eu disponibilizo para vocês acessarem. Eu tenho uma plataforma, vocês podem acessar lá e saber. Eu estudei bastante sobre a vida do Dr. Bach e até de forma assim, desconstruir um pouco aquela imagem, né? Quem tem aquela imagem que era a que eu tinha, tá, gente, do Dr. Bach como uma pessoa assim super zen, super, né, assim, etérea. Não era bem assim, era bem presente no mundo, não era assim zen no que a gente entende por zen, é uma pessoa absolutamente que não arruma conflito, não, era o contrário disso. Ele batalhou, ele era um empreendedor e ele era uma pessoa que lutou pela essa visão que ele tem da saúde e da cura. Mas bem resumido assim, para falar um pouco da vida dele, para quem não conhece, o Eduard Bach, eu chamo ele de Edward, já tô íntima, né? Depois vocês vão ver que quem quiser assistir lá os vídeos do mapa, quase que eu chamo ele de Dudu, de tão íntima que eu fiquei. Mas o Edward, ele nasceu em 1886, ele nasceu perto de Birmingham, que é uma cidade da Inglaterra, e a família dele é de origem galesa. E os galeses têm uma fama lá, de Wales, né, pai de Wales, tem uma fama na Inglaterra de serem pessoas profundamente conectadas com a natureza. E o Dr. Bach já nasceu assim, profundamente conectado com a natureza, mas ele nasceu com uma saúde extremamente frágil. Então, também acho que naquela época a gente não tinha todos os recursos de medicina que nós temos hoje, e era muito comum, né? A gente sabe que grande parte das crianças não sobrevivia às infecções, essas coisas. E ele nasceu com essa saúde frágil, eu não sei exatamente o que, mas ele teve vários momentos na infância dele em que ele correu risco de vida.
E assim ele cresceu, sempre gostando da natureza, sempre indo passear nas florestas, sempre se conectando, acampando. Ele chegou a tirar os vidros da janela dele porque ele queria o ar fresco entrando pelo quarto dele. E ele teve assim um pouco de dificuldade de escolher a vocação dele. Isso é bem complexo. Quem quiser saber mais sobre isso, vai lá no vídeo, porque senão vai tomar muito tempo. Mas ele hesitou entre teologia e medicina, uma das coisas que aconteceu. E aí, olha só, teologia, né? Então ele tinha uma preocupação, assim, e preocupação não, mas assim, uma inspiração, né, pela espiritualidade, tanto que ele queria estudar teologia. E ele acabou optando por medicina, foi fazer a faculdade de medicina. Ele entra na faculdade em 1906 e aí quando ele se formou, acabou de se formar, eclode a Primeira Guerra Mundial. Só que durante a faculdade de medicina, ele já de novo teve problemas de saúde. Tanto é que quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, ele tentou se alistar e ele foi recusado pelo exército como soldado. Mas ele ficou na Inglaterra e ele ficou como médico dos feridos. E ele era responsável por um batalhão que cuidava de 400 leitos. Ele tratava de feridos de guerra que estavam em casos muito graves, então pessoas com muito sofrimento. Gente, a história dele tem muita coisa em relação a isso, eu vou pular, mas só para vocês terem uma ideia que ele sofreu muito durante toda a sua vida, porque ele sempre teve problemas de saúde, e também viu muitas pessoas sofrerem como exercendo seu papel como médico, inclusive com feridos de guerra. Ele foi um médico brilhante, tá? E aí vem um outro ponto que eu quero destacar. Ele foi acadêmico, foi pesquisador e tal. E 1917, ele lá trabalhando, lá como chefe do batalhão, ele tem um colapso. E aí ele tem uma hemorragia, é feita uma cirurgia e ele tinha câncer no baço. E os seus colegas, né, que fizeram a cirurgia, deram 3 meses de vida para ele. E o Dr. Bach assim, simplesmente não aceitou isso e continuou trabalhando. E aí que ele começou a buscar também mais ainda, que era algo que ele já buscava, a espiritualidade. Bem, gente, isso em 1917, ele tinha 3 meses de vida, o Dr. Bach morreu em 1936, né? Então, quase 20 anos depois. Então, vejam que a busca dele, ele conseguiu, vamos dizer assim, manter um estado de saúde aí com essas outras buscas. Mas aí eu vou pular, né? A vida dele é muito interessante, ele acabou desistindo da medicina oficial, e quando ele começou a formar o sistema de essências florais, né, ele acabou desistindo da medicina oficial e optou mesmo por se tornar um médico das essências florais, tá? Bem, e agora vamos falar, né, desse pequeno livrinho aqui que eu já falei para vocês, que eu mostrei para vocês. Aqui é da Pensamento, tá? Quem quiser comprar, é do Pensamento. Então, nesse livro, o Dr. Bach, ele vai citar alguns nomes de alguns mestres que serviram de inspiração para ele. E quem ele cita? Ele, como eu disse, a simplicidade dele, né, na hora de colocar os ensinamentos, ele cita, mas ele não faz referências acadêmicas, ele vai citando e vai explicando de uma forma muito sutil, né? Ele tinha essa habilidade de sutilizar. Então ele cita Buda, ele fala o Senhor Buda, que o mestre Buda viveu entre nós de 563 a.C. a 483 a.C. Ele fala também de Cristo, né, que nasceu no ano 0 da nossa era, né?
Ele cita também como influências da medicina o Paracelso, que foi um médico de 1493 a 1541, mas o Paracelso também foi um alquimista, né? E aí também o Dr. Bach usou muitos conhecimentos do Paracelso sobre a teoria das assinaturas, etc. E ele cita o Hahnemann, que foi o fundador da homeopatia, que é 1755 a 1843. Mas tem um outro escrito, que não está nesse livro aqui no Curitiba mesmo, em que ele deu uma palestra para médicos homeopatas em 1931, que ele explica o porquê que as essências florais são diferentes da homeopatia. E ele fala assim, que o trabalho do Hahnemann foi maravilhoso e que em nenhum momento ele quer denegrir, né, esse trabalho, mas que ele precisava, né, ele sentia que ele precisava ir, não além no sentido de superar, mas ele precisava caminhar um pouco mais sobre esse trabalho. E quem ele não cita, mas com certeza foi a grande inspiração dele, foi Platão. E é isso que a gente vai começar a falar agora um pouquinho. Lembrando que depois tem a apresentação, né, para vocês baixarem. Bem, o Dr. Bach, como eu já falei, era inglês, né, e nessa época que ele viveu, existia o movimento teosófico, fundado pela Blavatsky, de 1831 a 1891, que ela viveu. Ele não citou diretamente a Blavatsky, e também tinha a Alice Bailey, também inglesa, mas que depois mudou para os Estados Unidos, que viveu de 1880 a 1949. Ele também não a citou, mas ele fala sobre, nos seus escritos, nesse escrito, ele fala sobre a Grande Fraternidade Branca. E a Grande Fraternidade Branca é um termo que foi difundido tanto pela teosofia da Blavatsky como pela Alice Bailey com a Escola Arcana e as outras escolas que ela fundou. O que é essa Grande Fraternidade Branca? Existe um conceito, bem, depois várias outras coisas derivaram disso, tá? Vocês vão até reconhecer. Existe um conceito que existe uma grande fraternidade de mestres que é responsável pela evolução espiritual da humanidade. E se chama isso de Grande Fraternidade Branca. E o Dr. Bach fala em alguns momentos dos seus escritos sobre a Grande Fraternidade Branca. E o Platão faz parte dessa Grande Fraternidade Branca, tá? Outra grande influência do Dr. Bach é que ele foi maçom. Então, depois que ele teve aquele momento em 1917, que ele foi desenganado com 3 meses de vida, ele se filiou à maçonaria na loja quando ele morava em Londres ainda, e ele permaneceu maçom por toda a sua vida, né? E, inclusive, ele deu 2 conferências, as 2 últimas falas públicas do Dr. Bach, foram em lojas maçônicas. Uma no dia do seu aniversário de 50 anos, no ano que ele morreu, né? Ele morreu 27 de novembro de 36, e no dia 24 de novembro, quando ele fez 50 anos, ele deu uma conferência na loja de Wallingford, loja maçônica de Wallingford. E um mês antes da sua morte, em outubro, ele deu outra conferência, que foi a sua última fala pública, numa loja maçônica, que eu não sei o nome. Então, começando aqui, quando o Dr. Bach, né, teve um confronto, a vida toda ele foi uma pessoa que sofria muitas dores, né, e que tinha muitos problemas de saúde. Mas quando ele teve um confronto muito decisivo, né, com essa questão da saúde da vida, foi em 1917, quando ele foi diagnosticado com um câncer de baço, com um tumor maligno, e teve apenas prognóstico de 3 meses de vida. E aí que ele começou a buscar, né, mais conhecimento sobre a origem da doença, né, sobre a medicina. Ele era médico, então ele buscou respostas além do que das respostas científicas. Ele era médico e acadêmico, né,
que estavam disponíveis na época. E aí, estudando Buda, eu não vou falar muito sobre o budismo hoje, mas quem estuda Buda sabe que Buda fala muito sobre o sofrimento, né? E as 4 nobres verdades que falam sobre a origem do sofrimento. Eu acredito, né? O Dr. Bach não menciona isso, mas ele, como eu disse, ele fala, né, de uma forma muito sintética, muito simples. Eu acredito que ele pesquisou muito sobre o budismo para entender o seu próprio sofrimento e o sofrimento de todos os seus pacientes. E aí o Dr. Bach, ele fala assim, olha, a origem da doença, ela não é material. E qual que é o problema da nossa medicina de hoje? Ele está falando da medicina da época dele, mas não mudou muito não, tá? Mudou um pouquinho só hoje. É que a medicina materialista, como ele chama, ela se ocupa dos efeitos, né? Que são os sintomas. As doenças são os efeitos, mas elas não são as causas. Então, se ocupando só, né, dos efeitos, não tem cura, porque se você trata só o efeito, mas não trata a causa, você nunca vai ter um estado de saúde restaurado e uma cura. Então, essa é a primeira vamos dizer assim, posição do Bach que está relacionada com uma filosofia esotérica. Porque a filosofia esotérica, a filosofia hermética, ela pensa do mesmo jeito. Ela diz que a causa de tudo que é material não está no mundo material, está no mundo espiritual. O mundo material é reflexo do mundo espiritual. Bem, e aí o Dr. Bach vai dizer assim, nesse livro, O Cura-te a Ti Mesmo, ele vai apresentar 5 postulados, e nós vamos falar sobre esses postulados agora. O primeiro postulado é que ele vai dizer assim, olha, a causa da doença não é material, não existe só o corpo, né? Existe algo além do corpo, né? E é isso que a gente tem que se preocupar em primeiro lugar. Então, eu tenho um material que eu preparei com carinho para vocês, só que eu não consegui disponibilizar os PPTs. Mas eu vou usar esse diagrama aqui para tentar explicar para vocês qual que era a visão de homem e visão de mundo do Dr. Bach, que isso é inspirado na filosofia platônica, e nem é muito justo chamar isso de filosofia platônica, porque essa visão de mundo trino, essa visão de homem trino, ela existia antes dos pré-socráticos, ela faz parte, né, da filosofia grega, só que ela sumiu da história da filosofia desde 869 depois de Cristo, quando teve um concílio lá de Constantinopla, e a Igreja Católica disse, não, é pecado pensar assim, não podemos mais falar sobre isso, e todos os registros que existiam sobre a visão de homem trino foram apagados, e depois foram descobertos lá na Idade Média, quando os árabes, né, trouxeram lá no Império Mouro. Ela está dizendo para mim que a imagem está ofuscada, Darcy. Melhorou, gente? Essa imagem, se tiver ofuscada, essa imagem aqui, eu vou explicar para vocês, é muito simples. São 3 círculos, tá? É só para vocês visualizarem, e agora eu vou falar de cada um. Então, a visão de homem trino é o seguinte, existem 3 planos. Esse plano material, que é o plano manifesto, que é o plano que a gente conhece, os gregos chamavam de soma. E por isso vem o termo somático, que é usado na medicina até hoje, soma é corpo. Esse plano intermediário é psique, que em grego quer dizer alma, né? E esse plano aqui é psique, que vem psicologia, psíquico, né? Psicossomática, já viram falar? É a manifestação do psíquico, né? Isso, Darcy, super obrigada. Os 3 círculos estão entrelaçados, isso é uma informação super importante. Então, soma, vocês já entenderam, psique de psicologia, psíquico, e nous
nous tem várias traduções, mas o nous, para o mundo ocidental, o nous é espírito. É o que é imortal em nós. É a centelha divina em nós. O nous é imortal. O psique, parte dele é imortal, que é essa parte que está entrelaçada com o nous, é o que a gente chama de eu superior. Ela é imortal. E parte, essa que está entrelaçada com o soma é mortal, ela é mortal, ela reencarna em outro soma, em outro corpo. E esse entrelaçamento aqui é chamado de eu inferior ou de ego, e esse entrelaçamento aqui é o eu superior. Então o Dr. Bach, nos escritos, ele vai falar muitas vezes sobre o eu superior e sobre o eu inferior. E aí tem que ficar muito claro isso para a gente poder entender os postulados dele. Desculpa. Então, o primeiro postulado. O postulado, gente, é uma premissa, tá? É uma verdade que ele toma a priori para poder desenvolver todo o campo teórico dele, no caso das ciências florais. Primeiro postulado. Existe um eu superior, tá? E é esse eu superior que tem que conduzir a nossa vida. E existe a psique e existe o corpo, que sim, é o templo da alma, é importante, devemos reverenciar o corpo, mas não é tudo. E para nós não é o principal. O corpo, ele vai morrer e tá tudo bem, né? E esse corpo, ele vai, que daí nós vamos pro terceiro postulado, não vou adiantar. O corpo, ele é destinado à morte, ele tem que passar por, não vamos chamar de morte, ele é destinado a um processo de transformação, né? Esse é o primeiro postulado. Segundo postulado, a nossa alma, né, que é o círculozinho do meio, né, ela não nasce aqui nesse plano terrestre, ela não encarna num corpo, ela não vive essa experiência somática por acaso. Gente, todos nós temos uma missão, e uma missão possível, né? Possível de ser cumprida, né? Ninguém tem uma cruz maior do que pode carregar. O cristianismo já diz isso. E a nossa missão para o Dr. Bach é muito clara, são duas coisas. Obter conhecimento, vamos chamar sabedoria, sabedoria é algo maior, né? E virtude, de novo, esse é um conceito platônico. Platão dizia isso. O conceito grego de virtude, ele tem duas vertentes. Tem o conceito de Platão, de virtude, e o conceito de Aristóteles. O conceito que o Dr. Bach utiliza é o conceito de Platão. Qual que é esse conceito? Vou explicar agora. É assim, para Platão, a gente já falou que primeiro existe o mundo espiritual, que é o mundo divino, depois existe o mundo psicológico, que é o segundo círculo, e depois existe o mundo material, o soma, que é o terceiro círculo. Tá? O mundo divino, que é imortal, que é eterno, que é Deus e que é tudo, nesse mundo divino, como é Deus, existe o bem, o justo, o belo, em estado puro. E as nossas almas, antes de encarnarem, que eu vou ter que falar que esse é o terceiro postulado, antes de elas encarnarem e reencarnarem, elas contemplam a divindade. Então elas contemplam o bem, elas contemplam o belo e o justo. E aí encarnam. Então, todos nós já temos dentro de nós o que é belo, ou a beleza, a justiça e o bem. Só que nesse processo de encarnação, aí tem até um mito grego, que as almas elas têm que passar por um rio, chama Estige. Só que esse rio é o rio do esquecimento. Quem passa por essas águas esquece o que viveu antes. Quando as nossas almas encarnam, elas se esquecem.
Então, nós já temos a virtude dentro da gente, só que a gente se esqueceu. Então, o nosso trabalho, nossa missão é lembrar de quem somos, lembrar da virtude. Então, lembrar do bem, do belo, do justo e obter a sabedoria. Para o Dr. Bach, a nossa missão é essa. Terceiro postulado, reencarnação. Ele fala de uma forma muito simples. Olha, essa vida que a gente tem aqui, né? Então, por exemplo, ele viveu de 1886 a 1936. Essa que a gente chama de vida é apenas um dia na escola, né? Quando a gente, a criança não vai na escola, primeira série, segunda série, terceira série, depois oitava série, segundo grau não existe mais, ensino médio e tal. Então, olha só, gente, a gente também, nós estamos num plano evolutivo, né? E essa evolução contínua, a gente passa por vidas. E cada vida dessa é como se fosse um dia na escola. A gente está aqui para aprender e estamos caminhando. Quarto postulado do Dr. Bach. Esse postulado do Dr. Bach, eu vou ler uma frase dele, porque na minha visão, até o Dr. Bach, ele fala, né, em outro escrito, não nesse, de Krishna. Ele adotou a visão do Dharma, que está num livro hindu, que se chama o Bhagavad Gita, que é um livro também de muita sabedoria. Então, o que ele vai dizer sobre isso? O que ele vai dizer assim, o que é esperado de nós, né, nesse dia na escola? Então, assim, quando a gente é criança e vai na escola, fala assim, olha, para você passar, você tem que tirar pelo menos uma média 7, você tem que ter 75% de presença, senão você vai reprovar. Então, o Dharma é mais ou menos assim, o que é esperado de nós, né? Olha só o que o Dr. Bach escreve, ele diz assim, não nos pedem que sejamos todos santos, mártires ou pessoas de renome, mas se espera que entendamos as alegrias e as aventuras da vida e que cumpramos o quinhão de trabalho que a divindade reservou para nós. Olha que lindo isso. Isso é uma explicação sintética, de forma simples, do que é Dharma. Cada um de nós tem uma coisa no mundo única para compartilhar, para contribuir, para fazer o mundo melhor. E isso é o Dharma. E é isso que se espera de nós, que a gente cumpra esse quinhão de trabalho que a divindade reservou para nós. E esse quinhão não é sofrimento, tá, gente? O quinhão de trabalho reservado pela divindade, o Dharma, é sempre algo que nos traz muita alegria, que nos traz muita satisfação, que nos traz plenitude. Bem, e aí nós vamos para o último postulado do Dr. Bach, que ele vai falar também sobre um conceito que é um conceito da filosofia hermética, mas que está presente lá em Pitágoras, né? Então também está presente na filosofia grega, que é o conceito, e também está presente na filosofia hindu, que é o conceito da unidade de todas as coisas. Então, quando a gente encarna aqui no soma e a gente tem o eu inferior lá, esse nosso eu inferior, ele sofre de uma miopia. Ele acha que ele está separado, ele não consegue identificar, né, aquele entrelaçamento dos círculos, e ele acredita que ele está separado do universo, né? E isso é algo completamente errôneo, porque ele está entrelaçado, né? A unidade de todas as coisas. Então a gente estava no começo, quem chegou depois, a gente fez uma pequena mentalização para todos os animais, né, para a flora e para a fauna que estão sofrendo no Pantanal, hoje é dia de São Francisco. A gente mandou uma energia, uma mentalização, porque aquele animal que está morrendo queimado no Pantanal, ele faz parte de mim.
né? Aquelas plantas, a fauna e a flora que está sendo destruída faz parte de mim, né? Então, essa unidade de todas as coisas é algo extremamente importante. E quando a gente acredita, né, que nós somos separados, né, isso é uma ilusão do ego. Isso tem que ser combatido, porque isso não é sabedoria, isso é um atentar, né? Então o Dr. Bach fala sobre essa questão do atentar contra a unidade de todas as coisas. E existe um preceito hermético e também pitagórico que tenta definir a ideia de Deus e que fala muito sobre essa unidade. De novo, a ideia de um círculo, de uma esfera, que diz o seguinte: Deus é uma esfera inteligível, cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não está em lugar nenhum. Vamos tentar entender essa ideia? Depois, na apresentação, eu mostro, eu desenhei, né? Eu esqueci de desenhar agora essa esfera aí para mostrar para vocês. Mas essa é a ideia, né? De que toda esfera, né? Imagina uma esfera aqui, ela tem um centro. E a esfera, o limite da esfera é considerado a circunferência. Então imagina Deus como uma esfera inteligível, cujo centro está em toda parte, está em mim, está em você, está no Pantanal, né? Está na cadeira, né? E a circunferência está em lugar nenhum. Deus é ilimitado. Consegue imaginar isso por alguns momentos? Essa é a ideia de unidade. E finalmente eu vou ter que falar um pouco sobre a ideia de... Estamos indo para o final, tá? E aí eu vou abrir para perguntas, comentários, para a gente dividir. Se vocês quiserem fazer perguntas... eu não abri as perguntas, eu esqueci. Eu vou ver se eu abro... tá, eu tô abrindo agora para deixar perguntas. Eu tinha esquecido de abrir. Mas se vocês quiserem fazer perguntas, vocês já podem colocar lá, eu abri, espero que funcione. Então, eu vou falar um pouco sobre como o Dr. Bach enxergava a doença, para a gente entender qual é a visão de saúde que o Dr. Bach tinha. Bem, concentra de novo lá nos 3 círculos, porque eu guardei o papel e não sei onde eu guardei aqui, então não vai dar para usar de novo. Tá aqui. Concentra de novo lá nos 3 círculos. O Dr. Bach vai dizer que a falta de saúde, a doença, né, ela acontece por 2 falhas, unicamente por 2 falhas. Quando existe o conflito entre o eu superior e o eu inferior, ou seja, existe o conflito entre os ditames da alma, que ele fala, e o ego, você não está cumprindo, você não está seguindo o que é o seu propósito de vida, o que é o seu propósito de vida aqui na Terra. Vocês não estão cumprindo a sua missão, então a doença, ela surge como um mensageiro, tá? Então, quando a gente está doente, nós mesmos, né? Ou quando a gente vê alguém doente, a gente não deve julgar. A pessoa não está cumprindo a sua missão. Gente, todos nós, se a gente está reencarnando, é porque a gente tirou nota vermelha lá na escola, tá? Então vamos... Ou a gente é um Bodhisattva, que é o mestre máximo lá, que já atingiu todas as notas possíveis, já tirou nota 10, já fez mestrado, pós-graduação, pós-doutorado e blá, 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 blá. E reencarna por amor à humanidade, porque ele fala, não, eu preciso compartilhar mais com os meus irmãos, para que os meus irmãos tenham mais sabedoria e possam evoluir também, né? A gente é um Bodhisattva. Ou a gente está aqui, eu não me considero um Bodhisattva, então eu também reprovei, estou aqui em algum momento porque não tirei uma nota boa, e esse não tirar uma nota boa é uma expressão, né, do conflito entre não estar cumprindo todos os ditames da alma e um conflito entre o eu superior e o eu inferior, o ego. Ou
A outra forma que pode existir, né, para justificar a doença é o atentado contra essa unidade. Por exemplo, se eu vou lá no Pantanal e toco fogo no Pantanal, tá? Se eu toco fogo numa planta, isso é um atentado contra a unidade, né? Eu não estou reconhecendo que o Pantanal é parte de mim. Eu não estou reconhecendo que aquele animal que está lá no Pantanal é parte de mim, parte da criação divina, né? E se eu estou atentando, fazendo um ato de não amor, de crueldade para alguma criatura que, como eu, né, é parte da divindade, isso o Dr. Bach chama de atentado contra a unidade. E isso vai gerar um efeito. Então, a doença vai ser o efeito de algum atentado contra a unidade que eu já cometi, talvez em outra vida, e que agora eu estou sentindo esses efeitos, né? Ou então nessa vida mesmo, não necessariamente tudo está relacionado a outras vidas, ou então a doença ou a falta de saúde, ela está relacionada a essa crise, né? Esse conflito entre o eu superior e o inferior. Bem, então eu estou doente, quer dizer que para o Dr. Bach sou um caso perdido, eu já errei, não tem mais salvação. Não, gente, pelo contrário. Vamos aqui agora ter muita gratidão por qualquer doença, qualquer sintoma que a gente tem. Porque a doença, ela é como um dispositivo de alerta. Sabe aquelas construções que tem aqueles avisos de incêndio e começa a ter fumaça, já joga água? A doença é isso. Então a gente tem que ter muita gratidão, né? A gente tem que ter muita compreensão e entender a doença dessa forma. Não como um castigo, a doença não é um castigo, ela é uma mensagem, tá? Obviamente, nós não nascemos para ficarmos doentes. Nós somos filhos do Criador, nós somos criaturas divinas. E como criaturas divinas, tudo que está destinado para a gente é o bem, o belo. Lembra que eu falei? A gente está destinado a viver no bem, na beleza, na justiça. Mas temos livre-arbítrio. Passamos lá no Rio Estígio, esquecemos do que exatamente é o bem. Começamos a agir, agimos mal, então a gente tem que sofrer as consequências dessas ações, né? E as consequências muitas vezes elas vão surgir na forma de doença, mas a doença nunca pode ser o que nos define. O que nos define é o nosso eu superior, e o nosso eu superior é perfeito, é saudável. Então, para caminhar aqui para a conclusão, eu gostaria de concluir com uma frase do Dr. Bach que explica muito, né? Sintetiza de novo essa visão de saúde e de doença. Vamos lá. A doença é, em si mesma, benéfica e tem por objetivo conduzir a personalidade de volta à divina vontade da alma. Bem, era isso que eu queria compartilhar. Muita gratidão por todos vocês que estiveram aqui acompanhando. E agora eu deixei aberto, espero que tenha aberto mesmo, né? Eu deixei aberto para perguntas e se por acaso as perguntas não abriram, eu gostaria bastante que vocês fizessem comentários, tá livre para isso. O link para baixar o PDF com a apresentação está na bio. E então agora vocês estão livres aí para comentar. Muita gratidão pela participação de todos. Espero que essa minha reflexão tenha contribuído de alguma forma, não só para quem já conhece florais, toma florais, mas também para quem não conhece, mas se interessa pelo tema
da filosofia esotérica, do hermetismo, e de como isso pode contribuir para a nossa saúde física, né? Mental, né? Psíquica e espiritual. Obrigada. Estou aí aguardando vocês, se alguém quiser comentar alguma coisa. Obrigado, Darcy, pelos comentários. Também foi muito bom estar aqui com você, contar com as suas observações, suas ajudas. A Cláudia, muito obrigada aí pela participação, por estar presente sempre também lá nas redes sociais. Muito obrigada mesmo por dedicar aí parte do seu domingo para estar aqui junto com a gente, formando essa egrégora aqui do bem, né? Formando esse momento de reflexão. Bem, então eu convido vocês também. Eu vou salvar a live, né? E muito obrigada, Cris. Eu vou salvar a live, sim. E mais do que salvar a live, quem baixar o PDF vai colocar o e-mail. E aí eu tô montando essa plataforma, né, gratuita com cursos, né, sobre o Dr. Bá. Eu vou deixar disponível lá. Então vai poder acessar lá a minha área de membros e poder ter acesso a todos esses materiais que eu estou produzindo sobre o Vida do Dr. Bá. Então, obrigada a Cristina Malaquias, obrigado também pela Cristiane Melo Menezes. Realmente, ela está dizendo aqui que ela tem muitas conexões com a física quântica. Sim, tem. A gente não explorou muito isso hoje na palestra, mas tem muitas conexões, sim, e tudo realmente se encaixa, porque é o conhecimento verdadeiro, né? Quando a gente fala de verdade, ela é transcendente, né? Então, não tem, a gente tem os rótulos, né, que são as caixinhas de conhecimento, que ajudam a gente a entender, é didático, é válido, mas a verdade é uma só, né? Então, quando a gente fala de conhecimentos que são ligados com a verdade, eles são muito parecidos. Obrigada, Aninha, Ana Célia, que entrou também. Muito obrigada por você ter vindo. Muito feliz com a sua presença. Gente, muito obrigada por tudo. Estou muito feliz de ter gravado essa live. Eu vou disponibilizar depois, tá bom? Então, gratidão. Obrigada, Silvinha. Muito bom que você veio. Obrigada por querer continuar a aprender. Um beijo para todo mundo. Gratidão.